Jovem Pan News. 8h06. Repita. 8h06. Gente, a Assembleia Legislativa retoma as sessões ordinárias na manhã de hoje, com a expectativa de qual manobra política o governo vai adotar aí para evitar derrota no plenário, caso ocorra a votação do recurso contra parecer terminativo da Comissão de Finanças e Fiscalização pelo arquivamento do projeto de lei, aumentando em 2% a alíquota de ICMS em janeiro. Só para o ouvinte entender, antes a gente se aguarda, né, inclusive a opinião pública, o parecer da Procuradoria-Geral da Assembleia, previsto para hoje, para que esse parecer seja encaminhado ao presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira, que é sobre o recurso protocolado pela bancada do PT, e daí, quando isso acontecer, arremessa a deliberação ao plenário. O deputado José Dias, ele vem conversando com a imprensa e explicando que é difícil prever o que vai acontecer na Assembleia. A colocação da matéria em pauta garante que a bancada de oposição tem a sua estratégia, que é realmente resolver o problema. Até porque, segundo ele, há um limite ético da ação do governo. Isso. Será, Júlio Pinheiro? Limite ético da ação do governo. Não, pelo que está aparecendo é do pescoço para baixo a canela nesse jogo aí por parte do governo do estado com relação ao ICMS. O que está posto no momento, pessoal, eu vou relembrar, são 14 votos contrários à matéria e 10 favoráveis. Esse recurso que foi impetrado pelos deputados do PT é contra o parecer da Comissão de Finanças, que é terminativo, e a Procuradoria da Assembleia já deu o parecer na sexta-feira. A gente explicou aqui, inclusive, o que continha o parecer, dizendo que era favorável à tramitação do recurso e tudo mais, e esse documento já está com o presidente Ezequiel Ferreira. Então, o próprio Ezequiel ele vai, provavelmente, submeter a votação ao plenário. A partir dessa votação, são 3 oportunidades, pelo menos, no máximo, 3 oportunidades para apreciação. Se não tiver quórum, a matéria está completamente prejudicada. Qual a estratégia que tem se montado, tem se falado? Que o governo estaria junto, inclusive, a deputados que disseram que são contrários à matéria, tentando esvaziar, fazer com que eles não estejam na Assembleia Legislativa para conseguirem, a partir dos deputados que lá estão, dar o quórum e fazer a votação. Quórum simples, né? O quórum simples. São 13 pessoas que precisam estar lá. O que a oposição está temendo? Que não tendo a maioria, então eles preferem esvaziar a sessão e não dar quórum durante essas três próximas sessões. Quórum para deliberação, o que faria com que a matéria fosse prejudicada 100%. Aí é que está o pulo do gato. Alguns deputados que são ditos de oposição não estão em Natal. O deputado Luiz Eduardo está em Brasília. Ele não vai participar hoje da sessão, provavelmente. Dizem também que o deputado Reginaldo não está no Brasil, estaria viajando também. E o deputado Ivanilson provavelmente também não vai participar da sessão por causa de razões médicas. Aí já são 3 deputados. 3. A gente está falando de 3, então, até o momento ainda teria a maioria, sendo que ninguém poderia falhar nesse momento. Então ficaria com a maioria apertada, porque seriam 11 votos contra 10. E vamos ver, porque no momento da votação alguém pode sair para atender um telefone e passar a votação e não participar. Isso é possível que aconteça, pessoal. Atender o telefone foi demais. Ligação demorada? Mas é aquela então, ligação, uma ligação da operadora operadora de celular cobrando alguma coisa. De fato. E esse tipo de manobra é que alguns deputados estão temerosos, deputados de oposição. E vamos lembrar, pessoal, se a oposição esvaziar, se ele disser, ei, vamos todo mundo aqui, não dar o quórum, a matéria já está vencida. Basta querer. Júlio, eu acho que a gente deixou aqui muito claro para o ouvinte que a grande estratégia do governo, e aí vai caber muito a habilidade de quem lidera o processo do lado do governo e mais ainda quem lidera o processo do lado da oposição, que é saber o momento ideal de dar o quórum ou de retirar esse quórum para que a matéria não seja aprovada. E aí, minha gente, a gente está falando de uma responsabilidade que vai recair hoje numa bancada de oposição, Júlio, que tem que ter um líder que tenha essa consciência dessa estratégia. Qual é o momento de dar os 13 votos, garantir o quórum de 13 votos? Né? Qual é o momento ideal? Para que a oposição tenha êxito. Porque se você não conseguir jogar com o regimento nesse momento, a Assembleia o governo vai conseguir, sim, passar essa matéria tranquilamente. Então tem que ter muita habilidade. E aí eu sinto falta de deputados mais experientes. O deputado José Dias é um grande deputado, conhecedor do regimento,
mas ele atua muito da cadeira para o microfone, né? Ele dá muitas declarações, mas esse poder de articular, de enxergar quantos estão no plenário, qual é a hora de entrar, qual é a hora de sair, isso tinha que caber a alguém que tivesse uma expertise muito grande do lado da bancada da oposição, porque senão, Júlio, vai se engolir uma mosca e isso vai passar. Porque mas do será outro que vai lado ser a sem gente querer? do outro, tem isso também, né? Porque, minha gente, contra governo é muito difícil. Eu venho dizendo aqui, inclusive nós do Jornal da Manhã, eu queria até ressaltar isso, porque a gente tem que destacar quando a gente antecipa algum tipo de estratégia. Essa estratégia do não voto, da ausência, a gente cantou essa pedra aqui no Jornal da Manhã há algumas semanas, que o governo nem trabalhava mais para convencer os deputados a mudar de posição. Ele estava traçando uma estratégia para retirar esses deputados em plenário e garantir o voto mínimo, a quantidade mínima para aprovar a matéria. A gente disse isso aqui, eu acho que tem cerca de 10 dias, já havia esse movimento. E agora, na última semana, na hora do vamos ver, essa estratégia vem sendo publicizada. Então, é preciso a gente registrar aqui, porque nós temos vários bastidores desse processo, e eu digo, contra governo é muito difícil. A oposição tem que ter uma expertise muito grande, e aí eu chamo a atenção para alguns articuladores. Acho que o deputado Tomba seria um articulador nesse aspecto aí. O próprio deputado Gustavo Carvalho. Gustavo também. Carvalho também. Júlio, você está lembrando de um nome de um deputado que tem condições de liderar isso. Agora ele está fazendo isso? Não, aí eu não sei. Pelo menos perante aos nossos olhos, a gente não está vendo uma articulação mais pesada por parte de deputados mais experientes. Com todo o respeito ao deputado Coronel Azevedo, ele inclusive conseguiu até dar um nó nessa questão quando aprovou o relatório aí na Comissão de Finanças rejeitando a matéria, porque se não tivesse tido aquele nó, as coisas não estariam dessa forma. Mas ele não tem ainda uma experiência para ficar de olho num regimento. Também uma liderança. E uma liderança ele não tem também, liderança de ligar para um deputado, olha, venha para cá, ou então saia daqui, ou então não venha hoje, deixe para vir amanhã. Não, tem que ter isso, porque senão, minha gente, né? do outro lado, a galera, a turma vai jogar pesado. Pessoal, e vamos lembrar também algo aqui, as redes sociais do Dr. Reginaldo, eu estava olhando aqui um pouco mais cedo, a última postagem dele foi há 5 dias, mas muita gente está cobrando dele um posicionamento com relação a essa suposta viagem, aonde ele estaria, e falando de maneira dura com ele. O próprio deputado Ivanilson também, que há uma possibilidade que ele também não participe da votação. Muitas pessoas também têm feito essas críticas. E o Luiz Eduardo também, que foi para uma solenidade de Paulinho Freire em Brasília, uma sessão solene. É complicado você ver atitudes como essa num momento tão decisivo. O que caberia ao deputado Luiz Eduardo e qualquer um desses 14 que estão, se eles estivessem cravado mesmo numa posição, Júlio Pinheiro, eles não se afastariam do plenário. Eles poderiam até sair na hora estratégica, mas estaria ali. Mas você está longe. Como é que se a oposição precisar de um voto ali naquele momento, como é que vai contar com o voto de Luiz Eduardo? Do deputado Luiz Eduardo? Não vai contar. Ele não está em Natal. Se a oposição precisar do voto de Taveira Júnior, que disse que era contrário, vai contar com esse voto? Não vai, porque ele está a alguns quilômetros. Brasília está a quantos quilômetros de Natal, Ulisses? Não faço ideia. Eu sei que de avião 2 horas e 45 minutos. Então não dá tempo de chegar. 2.100 quilômetros. Não dá tempo de chegar. Então, essa é a realidade. Quem quer votar contra não podia arredar o pé dos arredores da Praça Pedro Velho. Pedro Velho não. É porque está tão famosa a Praça Cívica que eu troquei de nome. Ali da Praça dos Três Poderes. Não poderia arredar o pé daquela área ali. Tinha que ficar naquela zona ali que o GPS identificasse a qualquer momento. Porque se fosse preciso, se fosse estratégico para o governo, para a oposição, colocar esses votos, imediatamente eles estariam aqui. Mas não, a gente amanhece uma semana importantíssima com esses deputados que estavam no bloco de 14, longe de Natal. Pois é, nessa contagem que Júlio Pinheiro fez, pelo menos 3 já estão ausentes, né? Isso, Júlio? Será que nós teremos a votação na quinta-feira? Não, o problema é o seguinte, se o governo tiver a maioria para aprovar hoje, já vai hoje, para derrubar o recurso e colocar a matéria em plenário, por que não? Qual é a dificuldade? Se o governo viu uma brecha, ele bota o recurso, vota a matéria e tudo. Vai aproveitar. O que tem que ser cobrado por parte da sociedade e que vai ser cobrado é realmente a ausência dos deputados que, de fato, estiverem ausentes. Então, vamos esperar para também não fazer nenhum pré-julgamento, né? E, por outro lado, a gente tem que admitir que o governo se articula, viu, minha gente? E tem conseguido jogar para vencer esse cenário. E mesmo em situações super adversas. Isso me chama a atenção e até eu valorizo mais o trabalho do governo diante disso, Júlio. Porque você está com esses deputados com pagamento de emendas
parlamentares atrasadas. Você está com o calendário de 13º também atrasado aí anunciado e confirmado que só 10 dias depois dos primeiros dias de 24 o governo vai concluir. Então, o governo numa situação complicadíssima com o restante dos fornecedores. Né? E aí ainda consegue, nessa adversidade, fazer uma articulação nesse nível para passar uma matéria como essa, mesmo com 14 deputados estarem cantarolando e gritando em verso e prosa que seriam contrários, então é preciso bater palma para o poder de articulação do governo. Eu atribuo muito isso a um grande aliado, ao deputado Ezequiel Ferreira. Ele conhece o regimento, ele é aliado do governo, ele vem dando demonstrações e essa matéria tem sim o olhar e as diretrizes do presidente da casa, Ezequiel Ferreira. O deputado Francisco do PT, ele vem para a linha de frente como líder, Júlio Pinheiro, está admitindo em algumas entrevistas que o texto de última hora pode sofrer alguma emenda, tipo a questão de prazos, não ser ato contínuo para sempre, amém, mas estabelecer um prazo. Ele fala, inclusive, também de uma possibilidade de se mexer num percentual mínimo aí para ter uma margem de negociação. Mas tudo isso, minha gente, são informações para inglês ver. O que o governo quer mesmo é, a partir de 24, manter esses 20% de ICMS. Uma pergunta muito bacana feita aqui pelo Ronaldo Lamas, está perguntando se os deputados ausentes não poderiam votar online. A Assembleia Legislativa tem um sistema de deliberação remota, que é muito eficiente, inclusive foi bem premiado, mas nesse caso não está prevista a votação remota. Tecnologia tem. O que não tem é uma deliberação de regimento, porque foi suspenso as sessões híbridas há algum tempo, desde que a pandemia arrefeceu, que a Assembleia suspendeu aquele regime, acho que até na legislatura passada ainda, né? Nessa legislatura nós não temos mais nenhum indicativo de que essas sessões poderiam acontecer. 8h18. Mas isso não... Ulisses, não vou dizer repita, porque eu vou dizer o seguinte. Complemente. Quando se trata de Assembleia, tudo é possível, viu, meu caro ouvinte? Eu estou dando só uma resposta lógica, mas se eles quisessem, poderiam. Muito bem. 8h18. Repita.